Vamos falar dessa vez de um mangá curto. Um mangá curto que a gente pegou de forma completamente aleatória. Eu, inclusive, não sei nem como é que você encontrou isso, porque é algo que dificilmente passaria pelo meu radar. Foi porque a Seven Seas publicou ele no final do ano passado, lá nos Estados Unidos. Aí eu acabei vendo, achei o traço interessante, diferente, e trouxe pra cá. Pior que quando você postou lá no canal pra conversar sobre ele, foi justamente o traço que me fez pegar pra gente gravar mesmo. E esse mangá é o Ikakuju wa Tsuranu Kanai. ou Unicorns Aren't Horny, que foi o título que a Seven Seas deu. Com um trocadalho aí, com horny, com chifrudo e excitado. Mas em português isso significaria o quê? O título em japonês. Se for traduzir mais literalmente, é uma parada meio que os unicórnios não penetram. Eu não sei se em japonês vai ter essa mesma dualidade que tem em português aqui, né? Mas acho que todo mundo captou a ideia. Acho que o título americano faz jus ao título japonês, então. De algum modo. Mas isso até soa um pouco contraditório, né? Com a personalidade do unicórnio dessa história. Porque ficar excitado é o que ele mais fica. Mas, em momento nenhum, ele faz alguma coisa com isso, digamos assim, né? Até tem essa coisa meio Europa medieval do unicórnio como símbolo da pureza. E ele tenta proteger essa pureza da protagonista também o tempo inteiro, então até faz sentido. Sim, porque a história é sobre uma mulher de 20 e poucos anos. Ela não diz a idade dela exata, mas ela diz que a quantidade de anos de vida dela é a mesma quantidade de tempo que ela é virgem. E como os unicórnios são atraídos por mulheres virgens, esse unicórnio da história, apelidado de Uni, criativo, Caramba. acaba indo dividir apartamento com ela. Por culpa dela, principalmente. Né? Eles contam isso mais pro final do primeiro volume. Eu jurava que ele tinha simplesmente aparecido lá e ficado, mas ela que não deixou ele ir. E aí os capítulos vão narrar a história desses dois em formato, às vezes yonkoma, às vezes não. Meio Ancoma, meio mangá, né? Não tem um formato muito fixo para os capítulos. Às vezes é de um jeito, às vezes é de outro. Às vezes é um capítulo inteiro narrado normal. Às vezes são várias historinhas dentro de um capítulo. E às vezes são várias tirinhas de 4 painéis. Yonkoma mesmo. Essas publicações assim, mais alternando nesse formato, realmente eu vejo gigantescamente na internet. E nesse caso, é uma revista bem underground que publica esse mangá. É a Comic Medu, não é? Isso. Pra gravar esse vídeo eu pesquisei um pouco sobre a origem do nome, porque é engraçado esse nome, né? Medu. É uma expressão literária antiga, Mezu, que tem o kanji de ai, de amor, e seria uma declaração deles de amor aos quadrinhos. Eu duvido que muita gente aqui no ocidente fosse pegar esse trocadilho, mas tá aí pra vocês. E esse mangá sai nessa revista, saiu, né, que ele já é finalizado, 2 voluminhos, e foi publicado também no Pixiv. Pixiv Comic. É meio que um site irmão. Não é a mesma coisa que o Pixiv tradicional, exatamente, porque eu lembro que eu fiquei um tempo perdido no Pixiv procurando ele até descobrir que tinha que entrar em uma outra URL. E depois os capítulos publicados online foram encadernados. Normal, publicação normal. Aliás, interessante. Recentemente o Ken Nakamatsu compartilhou no Twitter um artigo falando que atualmente no Japão não sobraram mais publicações exclusivamente online. Tudo teve uma impressão e publicação em livraria, que é o caso desse mangá, mas eu só achei valia um comentário extra nesse sentido, porque as pessoas em geral falam muito do online como o futuro. Não sei se porque o Japão é muito apegado ao tradicional ou o quê, ou se realmente online não é tão futuro assim quanto a gente acha, mas fica aí. Reflitão. Agora, voltando pro mangá, eu até que achei ele divertidinho, diferente do que eu esperava até, porque eu achava que fosse ser uma coisa mais Kobayashi-san, mas ele pende pra um outro lado. Por esse lado, esse outro lado, quando eu bati o olho no mangá, eu já fiquei com essa sensação de que poderia cair pra um lado furry e não é muito a minha praia, né? Furry? Zoofilia essa porra. E mais pra frente ele foi realmente caindo pra esse lado, então... Mas, fora isso, ele foi exatamente o que eu esperava, né? O unicórnio fazendo todas aquelas piadas sobre a ausência completa de vida sexual da garota. E tem uma coisa também, a gente não leu o mangá todo, apesar dele ser curto. Foi só o primeiro volume. Até porque a gente não sabe que spoiler pode vir mais pra frente na história, então pareceu bom não ler pra não contaminar aqui a gravação. Eu tô com um pouco de medo de ler, porque eu acessei o Twitter da autora antes de fazer essa gravação aqui. Sim, eu também. Eu sei bem o que você tá falando. Pois é, porque tinha uma commission lá que era um unicórnio humanizado com uma pirocona de cavalo. É isso.
Não era só isso. Eu tenho medo de acabar caindo pra esse lado dentro do mangá. Pois é, da garota eu também. perder a virgindade com a piroca do cavalo, do unicórnio. É coisa que não dá nem pra mostrar aqui. Não tem como. Vai ficar só na censurinha pra vocês. Eu tô tentado a terminar esse mangá porque é só mais um volume. Mas eu tô com medo do caramba de acontecer. Porque já teve isso parecido, assim, mais light nesse primeiro volume, né? Aquela amiga da protagonista que elas se encontram no Famiresse pra conversar sobre mangá shoujo. E aí ela volta pra casa e tem, sei lá, bicórnio lá, ou um cavalo com 2 chifres na cabeça. Que é, esse sim, extremamente horny. Deve ser de Tijuana ele. Agora, eu não achei que as piadas foram tão eficientes assim quanto poderiam ser. O humor ficou um pouco a desejar, pra ser sincero. Teve uma ou outra risada que me tirou, mas em geral a maior parte do volume foi bem... ok. Padrão. Não é algo hilário, mas também não dá pra dizer que não tem graça nenhuma ali no meio. Mas o mangá de comédia eu esperava que me fizesse rir mais. Muito do humor dessa série vai também de encontro ao comportamento do unicórnio, né? Porque não é só pela questão dele ser aficionado por virgens. Ele tem ali um lado meio excêntrico. Não. Pra lá de excêntrico. Mas eu acho que isso até joga um pouco a favor da série. Porque, pensa bem, o que mais de excêntrico o unicórnio tem, na verdade, é uma das coisas que essa garota justamente conseguiria na vida dela se ela arrumasse um namorado. É exatamente a personalidade de um cara ali na vida dela. Sim, a gente vai tendo momentos que são quase que uma relação ali de casal entre os dois, com a convivência entre os dois dentro do apartamento, mostrando hábitos que eles têm, e às vezes que ela tá se sentindo mal por ser virgona e precisa ser consolada pelo unicórnio. Fora as conversas do dia a dia, cheias das intimidades. Sim. Ele até brinca, ou a autora, eu não tenho certeza qual dos dois, mas até brinca com isso, né? Porque a protagonista mostra que realmente ela idealiza demais o ideal dela de parceiro, né? E joga pra baixo o unicórnio sempre como se ele fosse algo impuro demais, quando o unicórnio tá sendo exatamente um cara normal. Porque foi o motivo também dela ter acabado nesse estado dela, né? Porque ela sempre esperou o príncipe encantado chegar na vida dela. Isso desde pequena, porque ela mostra que ela sempre teve uma certa fixação por mangás shoujo. E pra ela o cara ideal deve ser tipo esses garotos dos mangás que ela lê. Garotão, representante de turma lá, tudo perfeito. Se bem que ela também gosta daquele cara do Ore-sama, eles até brincam com isso em um dos capítulos, né? O unicórnio pergunta pra ela se o tipo dela é o Ore-sama. Ela fica toda embaraçada com isso. O Ore-sama é aqueles caras, tipo, mitidão, hiper confiantes que tem em todo mangá shoujo. Literalmente todo mangá shoujo. E o nome dela também tem um trocadilho. A gente falou do título lá, mas também tem no nome, né? Sim. A gente nunca falou o nome dela aqui, né? Não. Era Esuyama Emuko. Eles pegam esses sufixos que são típicos de nome e sobrenome japonês, né? Um dos mais populares é nome com Yama. E o Ko, que é um sufixo típico de nome feminino. Ou pelo menos estereotipicamente é um sufixo de nomes femininos. E juntam com S e M, que são abreviações bastante comuns na temática erótica japonesa, né? Como sádico e masoquista. Isso aí talvez seja até uma ideia de como essa sexualidade está tão escondida dentro dela. Sim. Quer comentar algum outro capítulo que te chamou a atenção da obra? Não, nenhum. Não tem nenhum capítulo, né? Eu acho que isso resume bem o que a obra foi pra gente, né? Meio esquecível. Foi só uma distração momentânea mesmo. Olha, distração momentânea seria um pouco acima do que eu me senti com essa obra. Eu acho que eu só cheguei até o final porque eu precisava gravar. Como eu disse, o humor não funcionou muito bem pra mim, então eu não teria passado do primeiro capítulo se eu só estivesse lendo pra me distrair. Eu também não achei tão ruim assim não. Mas, se tiverem interesse, vocês podem descobrir pela publicação da Seven Seas, como a gente comentou. Não tá completa ainda, só tem o primeiro volume. Ou se vocês quiserem ler em japonês, boa sorte com o Pixiv. Tem o segundo volume inteiro lá, os capítulos do segundo volume. Isso, só tá faltando do 4 ao 12 lá. O fim do primeiro volume é no 13, então do 14 ao 26, que é o segundo volume, tá todo lá. E como esse ainda é o segundo episódio do Virando a Página, nós vamos jogar a pergunta pra vocês. Tem algum mangá ou light novel que vocês leem, que vocês gostam, que não tem anime, ou não tem ainda, pelo menos, que
que vocês queriam que a gente falasse aqui? Manda aí nos comentários, galera. A pior das hipóteses, a gente vai... Na pior das hipóteses, a gente vai ignorar sua sugestão e fazer o que a gente quer mesmo. Com que a gente esteja cheio de ideia, assim, pra fazer, né? Não, mas a gente já tem os 2 aí a mais em andamento. Então se inscreve no canal, que em breve eles vão pro ar. Valeu! Wow.